Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar sobre essa queda muito forte que se deu ontem com relação ao Bitcoin, né, ali no final da noite de ontem, onde o Bitcoin desabou mais de 12% em algumas horas, acabou assustando muitas pessoas, porém a recuperação também foi rápida. Vamos falar aqui as possíveis causas que teriam levado ali a essa queda, mas se você assistiu ali o nosso vídeo anterior sobre análise técnica, eu já tinha dito que o Bitcoin já estava perdendo a força, que uma iminente correção já estava para acontecer, porém não nesse tipo de nível de tanto com relação à rapidez, tá, para se chegar nesse preço, e também no susto que deu na galera inteira. Vou falar nesse vídeo também sobre uma baleia brasileira que acabou bagunçando bastante o mercado de criptomoedas aqui no Brasil, porque o cara acabou derrubando o preço da criptomoeda para cerca de 40 e poucos mil reais. Eu tô falando isso antes da queda do BTC, então quando o BTC estava muito forte, estava muito alto, esse cliente acabou, né, essa baleia acabou despejando cerca de 40 bitcoins no mercado e acabou derrubando o preço ali para quase 48 mil reais, e o cara perdeu 100 mil reais nesse tipo de operação, tá? Então já viu que esse vídeo tá muito informativo. Te garanto que se você ficar comigo até o final, você não vai se arrepender, tranquilo? Agora só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal, para se inscrever. Além disso, dá um like no vídeo, compartilha para a geral inteira, tá? Compartilha para o máximo de pessoas que você puder, porque isso aqui ajuda o meu trabalho aqui, isso que me motiva cada vez mais estar postando vídeo para vocês, tranquilo? Além disso, claro, se você quiser trocar alguma ideia comigo, tirar aquela dúvida ou até mesmo receber notificações pelo WhatsApp, é só adicionar esse número que está passando aí embaixo na sua tela, aos seus contatos, e mandar um oi. Recado dado, vamos comentar primeiramente sobre essa baixa que foi muito forte, assim como a alta, né? As altas que vinham se dando com relação ao BTC, estavam indo uma alta atrás da outra, né? O histórico do Bitcoin estava bem positivo, desde aquela queda ali para a faixa dos 3.800, essa correção também veio muito forte. Eu tinha já avisado lá naquele vídeo de análise técnica que tinha algumas pessoas que estavam vislumbrando ali algumas entradas para quem sabe retirar o Bitcoin ali na faixa dos 10.500, mas eu já tinha mencionado, olha rapaziada, é o seguinte, o Bitcoin já está de fato muito esticado. O Bitcoin desde que saiu ali daquela faixa dos 3.800 estava tendo alta quase sem nenhuma correção. Se você pegar o gráfico semanal, só dava candle verde. E se você observar o histórico do Bitcoin, pegar ali os últimos 2 ou 3 anos, esse tipo de valorização não tinha acontecido, era algo inédito, e sim, então já esperávamos uma correção. O problema era onde, tá? Então eu já tinha ali mencionado que o Bitcoin poderia cair para a faixa dos 9.500, esperávamos que ele fosse segurar nessa faixa aí, né, entre 9.500 a 9.800 até ali o halving, onde a partir de lá ele passaria a desenvolver novas baixas, porém ali foi uma baixa muito abrupta, tá? Em um período de 1 ou 2 horas o preço do Bitcoin despenca com tudo, chega ali próximo dos $8.100, e claro, né, como foi ali uma movimentação, uma correção muito forte, houve tendo ali uma recuperação em V, né, o preço acabou caindo e logo em seguida subiu muito, o preço chegou ali para a faixa dos 8.800 logo após aquela queda. Atualmente ele está sendo cotado ali em 8.700, tá? Porém, o intuito desse vídeo não é fazer análise técnica, é apenas aqui trazer um tipo de causa, um tipo de motivo, fazendo uma mini análise fundamentalista do que teria acontecido, tá? Porque de fato, como eu já falei para vocês, essa queda não é normal. Embora no vídeo de análise feito ontem eu mencionei que o preço do BTC poderia cair para níveis até 6.800, eu não disse que isso aconteceria do dia para a noite não, tá? Isso aí seria um processo de queda. Então sim, foi um tipo de movimentação, não digo que seria completamente anormal, né, atípica para o Bitcoin, porque estamos falando de Bitcoin, justamente por isso. Mas até para o BTC é algo que não é muito comum, tá? Não vemos ali todo dia esse tipo de movimentação. Então, sim, a principal suspeita dessa queda aí teria sido de uma baleia que detivesse vários bitcoins e acabou liquidando as suas posições ali quando ele já observou que o preço do Bitcoin estava perdendo já o seu volume de negociação, já estava um pouco mais fraco, resolveu despejar ali os seus bitcoins, e com a realização desses bitcoins o preço acabou caindo com tudo. E nesse caso aqui, nesse tipo de momento, é que vemos
sabemos quem são ali aqueles traders iniciantes que não usam stop loss. Olha só, se você faz trade, não deixe de usar o stop loss, porque é isso que vai te livrar de um tipo de situação como essa. Já mencionei aqui várias e várias vezes nesse canal, e ainda tem gente que não me escuta, tá? Tem gente que já opera, ganha dinheiro no mercado, sabe ali as estratégias, as técnicas de como se realizar o trade, mas não utiliza o stop loss, que é uma coisa básica que você deveria saber. Então nesse caso aqui, quem não usou stop, né, as pessoas ali que realizaram o trade, mas não se posicionaram ali, não posicionaram ali um stop, acabou ali tendo grande perda no mercado, tendo um prejuízo muito forte se ela acabou fazendo a liquidação ali próximo dos 8,100. Claro, né, naquela hora o pânico bate na pessoa, a pessoa fica com medo e acaba realizando tal venda, principalmente aquelas pessoas que estão iniciantes, né, que acabaram até ganhando uma certa grana com essa alta aí. Mas como eu te falo, se você for realizar algum tipo de operação que na verdade já não era para você dar entrada, né, nesse período ali em que o Bitcoin estava muito esticado, o ideal era que você não se posicionasse, você não entrasse. Uma possível entrada poderia ser dada, quem sabe, depois do preço acabar se descolando ali daquela LTB, né, se chegasse ali acima dos 10.500, que fosse com um valor módico controlado, e mesmo assim se batesse ali em faixas superiores, que fosse feita ali a chamada venda fracionada, e além disso teria que ser posicionado no stop abaixo da sua compra. E mesmo assim, nesse caso, mesmo ele passando aqueles 10.500, né, a faixa dos 10.500, teria que ser posicionado no stop abaixo ali da região de compra, tá? Porque esse sim seria, digamos assim, a melhor situação de risco que você poderia correr, tentando ali abranger todos os tipos de situações que fossem favoráveis a você. Mas não, o cara vai lá, compra num certo período do gráfico onde o preço já está perdendo o volume, tá? Já está com uma baixa movimentação, indicando uma possível queda. Você pega indicadores, estão mostrando uma possível queda, e o cara não me usa o stop. Acontece isso aí, o cara vai sair muito derrotado no mercado, vai perder muito dinheiro. E para completar esse cenário aqui de pandemônio, acontece que a Coinbase, a maior exchange dos Estados Unidos, acabou paralisando as operações, né, temporariamente. Assim como aconteceu naquela alta que muitas pessoas reclamaram, eu inclusive achava que fosse ali um tipo de ataque de DDoS, porque outras exchanges ali já passaram por esse tipo de má experiência, né, de ataques para tentar prejudicar a empresa. Então, naquele tipo de período, eu achei que de fato a Coinbase, né, 2 semanas atrás, teria sofrido ali um ataque de DDoS, e devido àquele tipo de ataque que as suas operações estariam paralisadas. Mas não, ao que tudo indica, esse tipo de situação, né, por ter se repetido novamente, isso teria sido um tipo de ordem da própria exchange que estaria acabando com seus clientes. Mas saindo dessa notícia aqui, vamos falar de outra notícia também de baixa, agora aqui no mercado brasileiro, antes daquela queda do BTC. Então isso aqui não aconteceu junto com aquela queda de ontem, não. Esse tipo de situação que eu vou mencionar para vocês, onde uma baleia brasileira teria perdido 100 mil reais ao despejar ali 40 bitcoins. Tá claro que para uma baleia isso poderia ser uma quantia irrisória, mas não deixa de ser uma perda, tá? E assim, 100 mil reais no cenário de crise que estamos passando, e pior, o cenário que ainda se avizinha, não é nada fácil para ninguém, por mais que a pessoa seja rica. Mas o que foi que aconteceu? Uma baleia com cerca de 40 bitcoins, ainda se questiona se essa baleia seria brasileira ou não. Porém, sendo sincero com vocês, eu creio que ela seja brasileira. Afinal, ela está utilizando ali, ela fez uso de uma corretora brasileira, né, da Bitcoin Trade. E nada contra a Bitcoin Trade, não estou querendo dizer que a exchange seja fraca, mas um cenário que há milhares de exchanges em todo o mundo, tá, onde você pega ali várias exchanges, inclusive até com mais volume de negociação do que a Bitcoin Trade. Se fosse ali uma baleia importante fora do país, ela utilizaria lá as exchanges, né, do país dela, ou então a Binance, que é aí a maior exchange do mundo. Então, por esse motivo, eu acredito que seja ali uma baleia brasileira que detinha 40 bitcoins, que acabou jogando tudo no mercado. Foi uma atitude irresponsável. Tá? Essa pessoa deveria, pelos meios tradicionais, contatar uma mesa de OTC, que é justamente a função desse tipo de serviço, dessas casas de câmbio. Inclusive, a própria Bitcoin Trade oferece esse serviço, né? Para quem não sabe o que é a mesa de OTC, é um tipo de operação especial para pessoas que queiram movimentar altas quantias de Bitcoin. Então, a pessoa é um milionário, quer comprar ali alguns milhares, centenas de milhares ou até mesmo unidades de milhões de
de criptomoedas, vai lá, contata a mesa e também, se ela quiser vender, entre em contato com a mesa de OTC para não gerar essa bagunça. Olha só o preço do Bitcoin, olha só a movimentação, né, do volume, e olha só a queda que teve. O preço saiu de 58 mil reais quase para chegar próximo dos 48 mil. Foi uma queda ali de quase 10 mil reais em uma hora. Não se sabe, né, se a baleia fez isso de forma intencional, né, ou então se foi apenas por puro amadorismo. O cara tem muita condição, mas não tem ali os conhecimentos necessários, né, para se operar com criptomoedas, e acabou gerando isso aqui. E claro, teve aquelas pessoas que se aproveitaram, né? Pessoas ali que estavam operando no mercado naquele momento, observou o preço em baixa e acabou ali comprando algumas unidades, ou até quem sabe muitas frações de Bitcoin, né? Mediante um preço bem baixo de 48 mil reais, e teve um lucro ali sem nenhum tipo de alteração do Bitcoin lá fora do Brasil de quase 10 mil reais em algumas horas. Então é assim, o mercado ali é benéfico também para aqueles que estão ali observando, para aqueles que estão no olho do gráfico. Vai que você dá sorte de se deparar com um tipo de situação dessa. Inclusive, esse tipo de operação se deu na quinta-feira, tá? Isso não aconteceu ontem com a baixa do BTC, algumas pessoas estão confundindo isso. Mas não, isso aconteceu ontem, antes da queda. Então, aqui no Brasil o Bitcoin estava ali naquela alta onde o preço atingiu 58 mil. Teve essa queda aqui devido a esse tipo de movimentação. E depois disso, o preço retornou novamente aos 58 mil, antes dessa queda aí proveniente da alta do BTC fora do Brasil. Esse tipo de negociação, né, a venda desses BTCs, foram rateadas em duas partes. Primeiramente, o cara vendeu cerca de 13 Bitcoins, que foram vendidos ali a quase 56 mil reais. Porém, com aquela alta negociação, né, com aquele alto volume de vendas, o preço naturalmente acaba caindo, e aí os 29 Bitcoins remanescentes foram vendidos ali a 54 mil reais. Então, se você faz um cálculo ali de todas essas perdas, né, o cara acabou perdendo ali cerca de 100 mil reais, ali se você considerar toda a quantia negociada, tá? Então, por esse motivo, eu acredito que sim, talvez tenha sido ali um amadorismo, tá? Também poderia ser, quem sabe, alguma pessoa aqui com grande quantidade de bitcoins, né, para querer lavar o dinheiro e também para fazer algumas operações escusas, essa perda já estivesse dentro do cálculo. Não se sabe, há essa possibilidade. Espero que isso não aconteça, porque senão acabaria manchando muito mais a imagem do Bitcoin, né? Não somente aqui no Brasil, mas no mundo todo. Mas não temos ainda confirmada essa suspeita ainda, é apenas uma suspeita remota, tranquilo? Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aqui no vídeo e nos vemos na próxima.